Iniciando hoje então a terceira das 3 aulas do núcleo 10, Apocalipse. Vamos concluir a matéria hoje. Nós já falamos de introdução ao livro de Apocalipse, as 7 igrejas, 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Hoje nós vamos falar dos 144.000 que são citados na Bíblia, a grande tribulação, a Babilônia, a besta, a meretriz, o anticristo, o milênio e o juízo final. Lembrando que podem perguntar, tá? Se tiver alguma dúvida, podem parar para perguntar, para comentar qualquer situação. Então vamos começar. Como pode abrir na página 105 da apostila, que trata dos 144.000, também até na 107, dos mártires da grande tribulação. O texto bíblico ele é muito claro em Apocalipse, falando dos 144.000. E fala das próprias tribos de Israel que subsistirão durante o período de 7 anos da grande tribulação. O que acontece? O arrebatamento da igreja, eu até anotei aqui, nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. O que significa isso na teologia? Que nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus para arrebatar a igreja, ela acontece antes do milênio e antes da grande tribulação. Então a igreja ela não passa pela grande tribulação. É o que nós entendemos ao livro de Apocalipse. Agora Israel não será arrebatado. A Bíblia diz que o arrebatamento é para a igreja. A igreja, Israel não é a igreja. Quando nós estávamos estudando sobre as trombetas, os selos e as taças, entre o 5º selo, entre o 6º selo e o 7º selo, Apocalipse 7 abre um parênteses para falar dos 144.000 israelitas selados. Então, para ficar bem claro, aqui menciona as tribos de Israel, não menciona Efraim e coloca José no lugar de Efraim e não menciona a tribo de Dan. Mas todas as outras tribos são citadas, 12.000 de cada uma das tribos, concluídos com 144.000 de Israel. Então nós entendemos que são israelitas que permanecerão fiéis a Deus, ao reino de Deus, à escritura de Deus, e vão permanecer vivos durante toda a grande tribulação. Serão perseguidos durante um período, mas estarão vivos. Agora os mártires, a segunda parte do capítulo 7, fala dos mártires da grande tribulação. Aí cita até, e aí na apostila, cita os salvos pelo fogo. Nós acreditamos, de acordo com o livro de Apocalipse, que haverá salvação durante a grande tribulação. O que ocorre? Durante a grande tribulação, e aí, essa grande tribulação é os 7 anos do reino do anticristo, tá? A igreja foi arrebatada, se encontrou nos céus com o Senhor Jesus, e aí começa o reinado do anticristo. Esse período, o Espírito Santo não estará mais na terra como consolador, como aquele que pega a nossa oração, transforma em algo belo e apresenta a Deus. Não haverá mais isso. Mas mesmo assim, alguns conseguirão permanecer fiéis a Deus. A Bíblia fala que incontáveis números de pessoas conseguirão ser salvas durante este período. Permanecer fiel a Deus, não negar a Cristo e morrer por causa disso. Por isso que o termo salvos pelo fogo, porque tipo testado no fogo e aprovado. Em Apocalipse 11, no versículo 3 e também no 12, fala das 2 testemunhas depois da mulher e do dragão. Lê para nós aí, por favor, Apocalipse 11, versículo 3. Pode ler. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidas de panos de saco. Então, as duas testemunhas, elas servirão para testificar o reino de Deus. O anticristo ele estará reinando aqui na terra.
A identidade apóstata dele será revelada pelas testemunhas, elas vão criticar, pregar contra o anticristo, porque o anticristo, a Bíblia diz que ele enganará muitos, inclusive a Israel. Ele vai se passar por Cristo, pelo enviado de Deus. E as duas testemunhas, elas trazem a mensagem de juízo, né, para aqueles que se corrompem ou se corromperam durante a grande tribulação. Sim. Eu já vi grandes sociedades que eu já recebi aulas como pastores, eu tive o privilégio de assistir aula. E eu vi uma série de debates sobre as duas testemunhas. Uns falam que a Bíblia não deixa corretamente o irmão quem será. Um diz que é Moisés e Enoque. Um diz que Elias e Enoque porque Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado. E essa é uma questão muito assim, fina, que eu acho que é de se explicar, de dizer detalhadamente quem foi. Não é fácil. Não é fácil. É melhor, o caminho melhor a seguir para o Senhor é tipo assim, não afirmar. Serão duas pessoas que trarão e vão ter poder de fazer milagres, tá? A Bíblia fala que vão ter poder de mandar fogo do céu, curar feridos, profetizar a profecia se cumprir, eles vão ter poder de Deus com eles. Como é que fala? A ideia melhor, a que eu mais gosto, a que eu acho mais aceita, é Moisés e Elias, porque são os dois que aparecem para Cristo, não é isso? Quando Cristo está no monte, transfiguração, a Bíblia fala que aparece para ele Moisés e Elias, e Pedro fala para fazer tenda e tal. Então, assim, eu gosto mais dessa versão. Aqui no livro também fala, na página 109, certo. segundo a maioria dos estudiosos, dois grandes líderes, Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Aí aqui embaixo fala um pouquinho assim, alguns ensinam que serão Enoque e Elias, dizendo que os mesmos não morreram, portanto precisa falecer. Baseado em 1 Coríntios. Dizem que é Enoque e Elias porque os dois foram arrebatados. Enoque Deus tomou para si em Gênesis, e Elias foi na redemoinho de fogo e tal, foi arrebatado também. Agora, Moisés morreu? Diz que morreu, mas não morreu. Pois é. Quem prova que morreu? Oi? Pois é, quem prova que morreu? Então, não acharam o corpo dele. A Bíblia fala que Satanás briga para achar o corpo dele. Então, assim, se nem isso, pelo corpo de Moisés, então, se nem o diabo, que ele tem poder para ter conhecimento de qualquer situação no mundo, terreno, não porque ele é no presente, mas porque ele tem uma legião, um exército que pode ficar vigiando, o fica por conta disso, então ele teria achado. Então eu gosto de acreditar que Moisés também não morreu, teve algum tipo de arrebatamento, Deus não permitiu. Existem alguns historiadores, né, que eles gostam de afirmar que o corpo de Moisés não foi deixado para não ser venerado. Ou até mesmo para ser vendido, para ser adorado. Isso, para não ser adorado. Aí por isso que o corpo dele não foi aquele, foi um espetacular. Então, o próprio Deus se comparar na imagem dele, vai dizer que ele estava vivo. Segundo os fatos de certeza. Então eu gosto de pensar que é Moisés e Elias. O motivo é demonstrar uma clareza que é Moisés e Elias, né? Da opinião do escritor. O escritor da apostila. Então, É o que é mais aceito e tal. Porque tem coisa que nós forçamos, nós tem que forçar. E aí tem a explicação lá, falando que um representa a lei e o outro representa os profetas. Ele teve uma das celebrações É um discorde. Ali já é uma visão ampla. Sim. E no capítulo 12 de Apocalipse fala da mulher e o dragão. O texto diz: eis então que surge dos céus um contentoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Aí conta, especifica quem que é, o que acontece. A mulher foge para o deserto, ela dá à luz, nasce um filho. O filho é arrebatado para junto de Deus, vivo do seu trono. Aqui, a visão, né, de João, a mulher e o dragão é Israel e a igreja, são comparados à mulher nessa
figura de linguagem. Fica bem claro que é Israel, por quê? Porque ela dá a luz a um filho, e esse filho é arrebatado aos céus e fica à direita de Deus. Então Jesus veio de Israel, porque Israel deu berço ao Messias. O dragão com 7 cabeças é Satanás, simboliza Satanás mesmo pelo poder de astúcia de ferir e reinar sobre o mundo. Ele fala de 7 cabeças, coroas, chifres. Lembrando o seguinte, pessoal, na Bíblia, chifre significa poder, tá? Toda vez que você vê chifre na Bíblia, ela faz alusão a poder, então não é a bicho. Às vezes a gente pensa que chifre é bicho, chifre é poder. Capítulo 13 de Apocalipse aí já vem tratar do anticristo. E aí vem um texto, nos primeiros versículos fala da besta que se levantou do mar, e na segunda parte do capítulo 13, a besta que surgiu da terra. Eu até anotei aqui, para ficar bem claro. A besta que surge do mar é o anticristo, e a besta que surge da terra é o falso profeta. E aí, o texto de Apocalipse 13 fala que a besta é apoiada por 10, tem 10 chifres e tal. Significa que ela é apoiada por 10 nações ou 10 reinos e apresenta promessas de paz e segurança. Todo o texto, o enredo que é colocado por João, é apenas para. A besta saiu do mar, o anticristo. Sim. E da terra, o falso profeta. Por quê? Porque assim, quanto ao anticristo, ele surge entre os homens e passa por uma experiência de morte com a simulação de ressurreição. A questão do anticristo, você pensar assim, o que é o anticristo? O anticristo é aquele que faz rejeição a Cristo, oposição a Cristo, e ao mesmo tempo ele quer se passar por Cristo. É verdade que tem 7 anos de tribulação, né? Sim. 7 anos são 3 anos e meio de falso Cristo e de falsa balança. E a partir daí, quando as manifestações começa a desmascarar o anticristo. Isso. E logo depois, durante 7 anos que vem os 49 dias do arrebatamento. Seria as trombetas, você fala? E vocês vão falar que após os 7 anos, no fim dos 7 anos, dos 49 dias, segundo a tese fala assim, que Deus criou o céu e a terra em 7 dias, né? E Deus vai após esses 6 dias. E após a tribulação, Deus vai levar 49 dias para reconstruir a terra como milênio. Isso é um comentário. Aí por isso que ele fala que existe 49 atuações de expressão de Deus, porque cada dia representa o Espírito. Eu acho forçado afirmar algumas coisas nesse sentido. Porque assim, em Apocalipse, existem situações literais que nós podemos pegar e falar, isso aqui literalmente é isso. Existem situações que é apenas figura, que simboliza. Por exemplo, quando fala das 7 trombetas, 7 taças, fala assim, 1/3 das estrelas caem na terra, 1/3 dos animais vão morrer, 1/3 da humanidade, tudo é 1/3. E eu não consigo pensar que é exatamente 1/3, eu consigo pensar que é uma parte, é menos da metade de tudo. Deve fazer a terça parte. Né? Isso, a terça parte. Então assim, não é matematicamente, eu acho que não é um número exato, porque 1/3 é 33,333%. Então eu penso que não é isso, eu penso que é uma quantidade grande, mas menos da metade, é mais para simbolizar isso. Existem situações que João presenciou que você vê que ele tem dificuldade de relatar. Coisas que ele relatou, ele falava assim, anota o que eu vou te dizer. O anjo falava, ele escrevia. E existem situações que ele via e isso, não conseguia escrever, porque a parte, por exemplo, salvo engano, das trombetas, em que, acho que é a 7ª trombeta, ou o 7º selo, que fala que os astros, as estrelas, o sol, tudo é destruído, cai sobre a terra e há a grande destruição do mundo. Isso é indescritível. Então assim, não é possível descrever uma situação tão horripilante dessa. O que nós entendemos é o seguinte, sobre os 7 anos do reinado do anticristo, é conforme você diz, 3 anos e meio de falsa paz, de um governo justo. O que tem que ser lembrado, deixa eu até falar no próximo aqui, o anticristo ele surge no momento de turbulência. Pensa essa Covid-19, novo coronavírus. Olha o que fez com o mundo.
né? Mudou algumas regras, paralisou algumas. Tem gente, as escolas fecharam, né? Isso era um absurdo, você fechar a escola. Só que não há outra saída. Aí, imagina agora isso duplicado. Imagina uma situação 3, 4 vezes pior que essa. O caos humano da humanidade. O anticristo ele surge e nós pensamos que esse caos, ele tanto vai ser fruto das catástrofes mundiais, pestes, guerras, fome, quanto vai ser fruto do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada no caos mundial. Então o anticristo ele surge com uma figura que vai trazer tranquilidade e paz. Por isso fala a besta que surgiu do mar e fala de chifres, que ela é apoiada por 10. Quando fala que ela tem 10 chifres, quer dizer que ela é apoiada por 10 reinos ou 10 potências mundiais, que apoiam uma só pessoa. E o anticristo ele é aceito como aquele que vai trazer tranquilidade para a humanidade. Aí ele consegue 3 anos e meio sem fome, sem guerra, sem doença, sem problema. Até que a segunda parte do reinado, os outros 3 anos e meio, aí cai tudo por terra. Aí o pau quebra, o bicho pega de verdade. Como eu estava dizendo, ele simula que é Cristo, ele persegue as coisas de Cristo, então ele se torna o ser adorado. É o que é falado nos filmes. Para quem tem a oportunidade de ver filmes sobre isso, tem o Deixados para Trás, que é o mais famoso de todos. Ele é muito antigo, mas ele tem 3 ou 4 sequências. Ele trata basicamente do arrebatamento e do pós-arrebatamento. Mostra para nós como que seria. Então, uma religião única, porque pode colocar a culpa das guerras na religião, por exemplo. Se hoje eu gosto de afirmar que existe a igreja, quem segue a Cristo, quem não segue a Cristo, segue algum outro Deus. E se não é Cristo, é o diabo. Eu gosto de pensar assim. Porque se há um caminho só que leva a Deus, qualquer outro caminho leva à perdição. No reinado do anticristo isso ficará mais claro. Você vai ter a igreja, aqueles que não aceitaram o anticristo, que não deixaram de ser marcados pela marca da besta, e você vai ter aqueles que aceitaram o anticristo, que fazem parte dos conchavos do mundo, do sistema mundial. Como é que é? A marca vai ser aqui, eu preciso comprar, eu preciso pôr o chip, que o pessoal gosta muito de falar. Vai ter pessoa que vai aceitar isso, então ela está na religião mundial. Então você vai ter só esses 2 caminhos. E por fim, o texto, a segunda parte de Apocalipse 13, trata da besta que surgiu do mar, da terra, perdão. Aí fala da figura da besta e como que ela era. O entendimento, a interpretação que nós fazemos é que essa besta ela é um líder religioso, que ela surge e apoia o anticristo. Fica claro que a segunda besta ela apoia a primeira. Então é como se fosse o seguinte: o anticristo ele levanta como líder político, aí vai surgir um líder religioso para fazer uma fusão com a política. E nós vamos encontrar os problemas da fusão entre o reino de Deus e o reino político do mundo na história da humanidade. Nunca dá certo. E por fim não vai dar certo de novo. Essa ideia de vamos fundir tudo. Como era no passado, num grande período em que o rei ele era indicado pelo líder da igreja, o líder religioso do local onde ele reinava, a ideia do anticristo vai ser essa também. Então com isso ele abarcanha 100% da população. Lembrando sempre que haverá um povo que resistirá. É fácil pensar em qualquer pessoa que tenha conhecimento da palavra de Deus e que vai vivenciar isso. E a pessoa vai lembrar, falar: nossa, realmente é o que estava previsto. Se eu ceder a eternidade no lago de fogo, no inferno, que seja. Se eu não ceder, eu tenho uma oportunidade de salvação ainda. Às vezes por isso consegue ceder. A Bíblia ela relata algumas facetas ou faces do anticristo. No livro de Daniel, ele é representado naquele que nós estudamos aqui, sobre a visão de Daniel daqueles animais: leão, urso, leopardo e um outro animal que ele cita com 3 cabeças, com chifre, um animal que ele não consegue determinar. Nós estudamos que aqueles 4 animais simbolizavam reinos. Vocês lembram? O leão era a Babilônia, o urso era o Império Medo-Persa, Rei Assuero, Artaxerxes. O leopardo
contraparte era o Império Grego. E por fim, o animal que ele não soube identificar era o Império Romano, que era o império que dominava na época de Cristo. Então essa é a figura do anticristo para Daniel, a faceta do anticristo para Daniel. É alguém que governa com muito poder e é adorado como um Deus, como alguém que traz paz e segurança para o povo. Nos tempos de Jesus, o anticristo ele é visto como imperador Tito, imperador romano, ano 70 depois de Cristo. Ele foi o que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Jerusalém destruída. Nas cartas de João, e João fala, se você ler as cartas dele, ele fala, cuidado com o anticristo está aí, o anticristo está entre nós. Para João, o anticristo é qualquer um que traz heresia para o meio da igreja. Qualquer profeta que traz heresia, para João é o anticristo. E para Paulo, eu anotei aqui, vamos abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 9. Paulo, ele descreve o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 9. Pode ler para nós, por favor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui Paulo já nomina ele, filho da perdição, o homem da iniquidade, do pecado. Pode continuar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Só até aí. E aí, por fim, ele conclui falando mais, no final ele diz que com poder, com sinais e maravilhas ilusórias, o anticristo ele surge. Está no versículo 9. Então é assim, o anticristo ele não tem poder contra Deus, ele nada pode fazer além de blasfemar, praguejar, dizer palavras contra Deus. Ele pode matar os santos, ele não pode vencê-los. Como assim? Lembra dos mártires? A perseguição que sempre ocorreu, ocorre hoje, ocorrerá também na época do anticristo. Então ele pode, e haverá perseguição contra aqueles que não cederem à marca da besta. Então ele pode ter poder de matar, de torturar, mas ele não vai vencê-los. Por quê? Porque vencer seria conseguir que o santo negasse a Cristo. E esse poder ele não tem. Aí a pessoa consegue resistir a isso. Tipo, está aprendendo, pela sua runa, agora na cela, Deus sentado. Como é que é? O Márcio extremo era um Márcio, né? Sim. Que foi a apedrejada de mim, passa por chão. Sim. Mas quando apedrejava ele só viu como ver Deus. Ele conseguiu ver Deus, Jesus, né, ao lado de Deus, o rosto dele brilhou. Correto. Quanto mais apedrejava, mais ele se alegrava. Primeiro mártir. O anticristo vai reinar, mas por um tempo limitado, que aí são 7 anos. E aí, como diz no versículo 8, que com um sopro Jesus o matará. Isso quer dizer, quer deixar claro o poder de Deus e de Cristo sobre o anticristo, tá? Como eu já disse em outras aulas, não há que se comparar. Em Apocalipse 13, daí que nós estamos, né? Sobre a besta e tal, o escritor Hernandes Dias Lopes, ele fala, o versículo 1 deixa claro para nós que a aparição do anticristo será em um tempo de turbulência. Como eu disse, vai estar uma bagunça, uma baderna na terra,
seja natural, social ou religiosa. Com seu grande poder, vai conseguir seduzir pessoas e nações, e ele reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários. Então, assim, não há que perguntar quem quer, quem não quer, ele vai apenas aplicar o desejo dele. Quanto à identidade, e aí fala para nós, lá em Daniel 7, fala do pequeno chifre, que surgirá entre os reinados que Daniel fica profetizando. O chifre solitário, o pequeno chifre de Daniel 7, simboliza o anticristo. Em Daniel 11, o rei arrogante é o anticristo. Aqui em Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. E em 2 Tessalonicenses, que o irmão Ronald leu, Paulo coloca ele como um pecador, ou iníquo, é o anticristo. Está na página 118 da apostila de vocês. Então, agora sobre a besta que subiu da terra, o falso profeta que nós falamos aqui, a que subiu do mar é o anticristo, a besta que subiu da terra é o falso profeta. Israel, a bússola aos planos e propósitos de Deus com relação ao bem da humanidade. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão para uma aliança, para um propósito. Nós entendemos que a ideia de Deus não é simplesmente criar um povo, proteger esse povo e destruir o restante. O que Deus queria fazer era colocar um povo de modelo. A ideia era que os demais povos e culturas pudessem olhar para Israel e enxergar em Israel um modelo e um exemplo a ser seguido. O falso profeta, a besta que surgiu da terra, ela prepara o terreno para o anticristo e prepara o mundo para adorá-lo. Então, Deus a ser adorado durante a grande tribulação, durante os 7 anos, é o anticristo com o apoio do falso profeta.